texto que está lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Vamos ler apenas o verso 1 de 1 Reis, capítulo 17. Amém? Todos acharam? Quem não encontrou, vamos ajudar o nosso irmão, nosso vizinho, para que todos possamos compartilhar da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesse ano, segundo a minha palavra. Meus amados, eu queria um momento de oração, que vocês curvassem as cabeças. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por estarmos aqui. Nós sabemos que o Senhor proporcionou, ó Deus Pai, esse momento. E que tudo que seja dito, ó Deus Pai, seja para edificação desse povo, dos ouvintes. Aonde o som, ó Deus Pai, venha alcançar, que as pessoas venham compreender e entender a palavra do Senhor. Ó Pai, nos ajudas nessa noite, para que nós possamos abrir a mente e coração, para que nós entendemos da Tua palavra e saímos aqui, ó Deus Pai, não da maneira que chegamos aqui, mas de uma maneira diferente, ó Deus Pai. Pai, essa é a nossa oração no nome do Teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e queridos, uma das palavras que nós mais escutamos nos nossos noticiários, nos telejornais, é a palavra crise, né? A gente vê a crise financeira, a gente vê a crise na saúde, a gente vê a crise na educação, a gente vê a crise na segurança. As escolas estão em greve, as universidades estão em greve, os hospitais estão em greve, alguns voltaram, e a gente vê essa dificuldade que nós estamos enfrentando. E eu vou dizer uma coisa a vocês: ela atinge não somente as pessoas de baixa posição, mas também de alta posição. Ou seja, ela atinge todas as classes sociais. Nós que, não sei os demais, mas alguns aqui devem ter plano de saúde, né? Mas quando nós queremos vacinar a nossa criança, para onde nós vamos? O SUS. Então todos precisam, né? E a gente vê essa dificuldade que nós temos. E sem contar a falta de chuva, né? Algum de vocês lembra a última vez que choveu? Né? A gente não consegue recordar. Eu tenho uma oportunidade, tenho passado, andado por algumas zonas rurais,
e tenho visto a sequidão. Tenho visto as pessoas abandonando seus plantios, não estão mais plantando, porque não tem mais chuva, não tem mais inverno. E a irrigação, ela se torna caro, porque precisa de energia para poder irrigar, precisa de poços, então custa caro você plantar hoje. Por isso que as pessoas estão abandonando. E quando você olha nas zonas rurais, aqueles locais a qual davam fruto, davam alimento, agora estão abandonados e tomados pela seca. Por qual razão? Por causa de falta de chuva. E a gente vê também a crise, não somente na área educacional, na área da saúde, na área da segurança, com relação à falta de chuva, mas vemos também a crise na família. A família está dividida, todos na mesma casa. Eu queria que vocês pensassem agora, qual é o momento que vocês sentam com seu esposo e com seus filhos? No momento que nós estamos ali nas refeições, né? Chegamos do trabalho, no horário de almoço, sentamos com a nossa família, nossos filhos, nossa esposa ou esposo. Eu considero isso como um momento sagrado. Mas só que o que é que está acontecendo? O que é que a televisão está ensinando? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando esse momento sagrado que nós separamos, que nós temos para a nossa família, e estamos pegando o prato e ficando em frente à televisão, porque o esporte é mais interessante, porque os jornais é mais interessante, porque a novela é mais interessante. Ou se não, nós estamos todos sentados numa mesa, mas todos com celular, não é? A família não tem mais esse relacionamento pai e filho, marido e mulher, esposa e esposo, não tem mais. Porque as coisas estão entrando dentro da família, está destruindo a família. Por isso que o número de divórcio, o número de separação, ele vem cada vez mais aumentando. Porque a família está em crise. Então, se nós olharmos agora para o nosso redor, a gente vê que a crise não é somente em alguns fatores, em algumas situações. A crise ele tem afetado a sociedade do modo geral. Aí agora nós vamos para o nosso texto e nós perguntamos: por que o Senhor está permitindo tudo isso? Essa é a pergunta que nós fazemos quando nós passamos por dificuldade. Nós não olhamos para os nossos erros, nós colocamos a culpa em quem? Em Deus. Por que o Senhor está permitindo todas essas coisas? E eu queria dizer uma coisa a vocês: tudo acontece na permissão do Senhor. Agora, essa é a pergunta: por que o Senhor está permitindo? A gente vimos aqui no verso 1 do capítulo 17, o Senhor manda o profeta Elias até o rei Acabe e diz: Acabe, por 3 anos não haverá chuva. O que é que eu estou dizendo para vocês? Que a chuva não está vindo, é porque o Senhor está permitindo que ela não venha. Agora olhe como é interessante o que eu estou falando para vocês. Irmão, você está dizendo que Deus está permitindo que a chuva não venha? Sim. É isso que aconteceu também no tempo de Elias. Agora a pergunta é: por qual razão o Senhor não está mandando chuva? Aí a gente vê no contexto, podemos imaginar, talvez esse não seja o motivo, mas podemos imaginar o porquê. Aí agora a gente entra dentro do reinado de Acabe, verso 29 até o verso 34. Eu queria que os amados deixassem a Bíblia aberta para acompanharmos. No verso 39 até o verso 34, vai dizer que Acabe reina em Israel. E Acabe tem por mulher Jezabel. Olhe comigo, por favor, meus amados. Verso 30 do capítulo 16. Fez Acabe, filho de Urim, o que era mal perante o Senhor,
mais do que todos os que foram antes dele. O que fez Acabe então? Tudo que era mal perante o Senhor. Ora, se começa pela base, você imagine como será o reinado. Você imagine como será o corpo. Se o rei faz tudo que era mal perante o Senhor, você imagina então os seus liderados, o seu governo. Você imagine só como seria agora o país de Israel. Porque o rei fez tudo que era mal perante o Senhor. E o que foi que ele fez? Aí o texto vai nos informar, vai nos falar. Olha o verso 32 comigo. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. O que foi que o rei fez? Edificou um altar, levantou um Deus em Samaria. O que é que a lei do Senhor diz? Amarás ao Senhor teu Deus. Mas o que foi que o rei fez? Outro Deus como objeto de culto. Se nós olharmos as televisões, se nós olharmos a nossa vida e se nós olharmos ao nosso redor, a gente vê que o coração das pessoas são idólatras. As pessoas adoram um jogador. Você já viu alguém tatuando o nome de Neymar na boca ou no braço? Eu já vi. As pessoas adoram um ator de novela. As pessoas adoram todas as coisas, mas não adoram o Senhor Deus. Não é verdade isso? Não sei se aconteceu, mas estava para acontecer. Eu acho que já aconteceu. O Rock in Rio. Não tem o Rock in Rio todo ano? Teve pessoas que passaram semanas lá esperando. Esperando o quê? Uma banda de rock. Idolatria. Isso é idolatria. Você se matar por uma pessoa, você se dar por uma pessoa, isso é idolatria. E a gente vê que não é diferente o que acontecia aqui no tempo de Elias. Acabe tudo que era mal perante o Senhor. O que foi que ele fez? Levantou um altar a outro Deus. E não precisa a gente levantar um altar. A nossa vida vai testificar que nós adoramos mais a criatura no lugar do Criador. Vocês estão percebendo? Vocês estão imaginando e sabendo o porquê Deus permite todas as coisas que estão acontecendo? Porque as pessoas estão olhando para o homem e tirando os olhos do Senhor. Coloque as suas duas mãos na sua testa. Olhe se você consegue enxergar o céu. Por quê? Porque as suas mãos estão sobre a sua testa. E o que é que você consegue enxergar? Somente isso aqui. Eu só posso aquilo que eu conquisto. Se eu não conquistar, Deus não vai me dar. Tudo depende de mim, nada depende de Deus. Não é assim a filosofia do mundo? Não é assim que as pessoas dizem? Nós achamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Nós achamos que as coisas só acontecem se a gente fizer alguma coisa, sim, mas nem sempre. Hoje pela manhã eu conversei com minha esposa, eu planejei todo o dia. Filho, vai ser assim, 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 assim. Mas Deus mostrou que é totalmente diferente, porque Ele que está no controle de todas as coisas. E é isso que nós vemos. O rei Acabe faz tudo que era mal perante o Senhor. É isso que nós estamos vendo, meus amados, meus irmãos, meus queridos. As pessoas estão mudando o valor e as pessoas estão destruindo a família. O bem tão precioso. O bem tão precioso, as pessoas querem destruir. O casamento, a família. Então vem a palavra do Senhor ao rei: não haverá chuva por 3 anos. E agora o que fazer? Nós sabemos que tudo é na permissão de Deus. Nós imaginamos porque Deus está permitindo todas essas coisas. Talvez Ele esteja olhando para o povo. E o que é que Ele está vendo no povo? Olhe por favor comigo o verso, ainda o capítulo 16.
O verso 33, também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação. Para quê? Para irritar o Senhor. Como é que o Senhor estava? Irritado. Deus estava irado com a situação. Agora eu pergunto para vocês, será que quando Deus olha para a humanidade, será que Ele não está irado com a humanidade? Será que Ele não está irado com as pessoas? Por qual razão? Porque as pessoas estão fazendo tudo o que é mal perante os seus olhos. É duro essa palavra, mas é necessário, para que nós possamos enxergar, acordar e saber que nós estamos fazendo tudo o que é mal perante o Senhor, fazendo que as coisas estão contra a vontade de Deus, as coisas estão contra a palavra de Deus. Por isso que é necessário nós entendermos. E Deus não manda chuva. Agora, o que fazer em meio às dificuldades? Essa é a segunda pergunta. Nós sabemos que a dificuldade ela está ao nosso redor. Talvez você não tenha uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade na área da saúde, mas você esteja passando por alguma dificuldade. Agora a pergunta a ser feita: o que fazer quando passarmos? Talvez você não esteja passando, mas ninguém sabe o dia de amanhã. O que fazer então? Só há uma coisa. Só há uma coisa a fazer. Creia no Senhor. Por favor, olhe comigo. O profeta fala ao rei Acabe, mas o profeta não está livre dessa situação. Ele vai passar pela mesma situação. Não vai vir chuva sobre Israel e também sobre o profeta também. Olhe comigo, por favor, capítulo 17, versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: creia no Senhor. O que fazer em meio à dificuldade? Acredite no Senhor. E como é que eu vou acreditar no Senhor? Através da sua palavra. Onde é que está a Bíblia? Onde é que está a palavra de Deus na sua casa? Alguém dirá: está aberto no Salmo. Está amarelada, porque só está o Salmo lá aberto. As outras páginas estão branquinhas, mas a Bíblia está aberta lá. Não adianta. A Bíblia aberta na sua casa não vai abençoar a sua casa, nem vai livrar os maus olhados. Não. A Bíblia tem que ser lida. Em meio à dificuldade, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: olhe comigo, por favor, o verso 3 do capítulo 17. Retira-te daqui, vai para o lado oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrentes, e onde ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. A quem o Senhor ordenou? Olha só o que diz a palavra do Senhor. A quem o Senhor ordena que vai dar a comer a Elias? O que seriam os corvos? Os pássaros. Aí você diz: não, essas pessoas que creem na palavra é um bando de doido. Não. Você precisa entender o Deus da palavra, que Ele tem todo o poder, até mesmo sobre a criação. A crise, a palavra do Senhor vem a Elias e diz: Elias, vai até a fronteira do Jordão, que ali ordenei aos pássaros que te dê de comer. E durante o dia os pássaros mandavam comer a Elias, e durante a noite também mandava comer. O que é que eu estou dizendo para vocês? Independente da situação, independente do que Deus tenha dito a vocês, creia na palavra do Senhor. Nós falamos aqui, nós cantamos aqui e dizemos que Deus, Ele é fiel. Nós dizemos aqui que Deus está no controle.
Nós dizemos aqui que Deus é o Deus do possível, para Ele não há impossível. Mesmo que Ele diga, vá lá que os corvos vão dar de comer. Mesmo que Ele diga, as portas estão fechadas, não há emprego porque há crise no país. Mas Deus, Ele vai abrir porta onde não há portas. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Eu queria que vocês guardassem isso. Essa verdade que emana das Escrituras. Deus está no controle da sua vida. Nós estamos em meio à dificuldade, mas Deus está no controle da sua vida. E Ele conhece cada um de vocês. Não somente o seu exterior, mas também conhece o seu interior. Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas necessidades, porque Ele é Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Mas de onde só tira e não bota, qual é a tendência? Acabar. Muito bem. Olhe comigo o verso, por favor, 7 do capítulo 17. Mas passando dias, o que foi que aconteceu? Secou. Porque não chovia sobre. E agora? Estava tudo muito bom. Deus estava abençoando. Deus estava no controle. Aí agora o que é que Ele faz com o profeta? Olhe comigo por favor no verso 8. Então veio o que? A palavra do Senhor. Tudo é pela palavra. Deus vai falar para você por meio da sua palavra. Veio a palavra do Senhor no verso 9 e disse: dispõe-te, vai até Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali onde ordenei quem? A uma mulher viúva que te dê. Agora olhe comigo. Vocês podem até pensar, não, agora uma mulher viúva, então vai, bom, né? Se Deus ordena os pássaros, uma mulher viúva então vai ser moleza, não é? Porque é uma pessoa, trata-se de uma pessoa. Mas eu queria dizer para vocês que Deus não mandou o profeta Elias para um lugar muito bom. Porque quando nós analisamos o contexto de uma mulher viúva nesse tempo, nós veremos que a vida de uma mulher viúva não era muito fácil. Primeiro, ela tinha rejeição pela sociedade. As pessoas excluíam ela. O marido, que era referência, falecera. E agora a mulher está rejeitada no canto. Mas para onde Deus manda o profeta? Para a casa da mulher viúva. Mas a situação dessa mulher viúva era difícil. O texto vai dizer que ela estava apanhando lenha. Mas o profeta Elias diz: mulher, vai lá e prepara uma comida para mim. Aí a mulher responde: o que eu tenho aqui só dá para mim, para o meu filho. Mas para onde Deus manda o profeta? Para a casa de uma mulher viúva. A situação dela estava mais difícil do que a do profeta, porque ela só tinha para ela e para o seu filho. Mas Deus mandou para a casa da mulher viúva. Por favor, olhe comigo. Deus está no controle. E o mesmo Deus que está no controle é o Deus da providência. Ele é o Deus da providência. Ele manda quem primeiro? Os corvos, os pássaros. O profeta Elias podia argumentar com Deus e dizer: mas Senhor, os pássaros, o Senhor está dizendo que os pássaros vão dar de comer? Sim, e isso aconteceu. Agora Deus manda o profeta Elias ir para a casa da viúva. E ele está dizendo: Senhor, há uma mulher que ela não tem nem para ela, o Senhor vai mandar que ela me dê de comer? O Senhor diz: sim, porque o Senhor Deus é o Deus da providência. Mesmo em situações difíceis, precisamos crer, porque Ele há de providenciar todas as coisas.
E não somente o pão, mas também a vida. Ele dá saúde aonde não há saúde. Ele dá vida aonde não há vida. Ele dá coragem aonde não há coragem. Ele dá trabalho aonde não há trabalho. Ele dá família aonde não há família. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Deus da providência. E foi isso que Ele fez. Por favor, meus amados, acompanhem comigo. Verso 13 do capítulo 17. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. O profeta Elias, que não era besta, primeiro ele disse: olha, vá, mas faça primeiro para mim, né? Porque se não sobrar aí... Então ele disse: faça o que eu estou mandando, mulher, mas primeiro faça para mim. Preciso garantir o meu. E assim ela fez. Agora olha a providência do Senhor, o verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Todo mundo ia passar por crise, todo mundo ia enfrentar, mas o Senhor Deus disse àquela mulher: enquanto passarmos por esse momento, não vai faltar na sua casa, porque Ele é o Deus da providência. Porque Ele é o Deus da providência. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós dizemos: as coisas agora não podem piorar. Já é a segunda vez. As coisas agora vai só melhorar. Alguém já teve esse sentimento de que depois que passa pela dificuldade, aí agora você diz: agora vai ser só bênção, né, irmã? Agora vai ser só alegria. Alguém teve esse sentimento? Mas não. Olha o que foi que aconteceu. O filho da viúva adoeceu, verso 17. E a doença se agravou. E o filho da viúva veio a óbito. Ele morreu. Você imagina o quanto é difícil para a mulher perder o seu marido. Agora você imagina o que é você perder o seu filho. O seu único filho. Não é fácil. Mas mesmo que nós passamos por essa situação, dor da perda, é difícil. Mas eu queria que nós olharmos para a palavra do Senhor e entendermos que Deus, Ele está acima de tudo. Deus, Ele é o dono da vida. É Ele quem tira e quem dá. Cristo diz lá em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando acontece algo na nossa vida, nós não entendemos. Mas eu quero dizer para vocês que Deus está nos ensinando algo. E primeira coisa que Ele nos ensina aqui, que Ele é Deus. Segunda coisa que Ele ensina, que nós não somos nada sem Ele. A mulher tem esse mesmo sentimento e diz: ó homem de Deus, você vieste aqui, no verso 18, para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Podemos imaginar que essa mulher estivesse murmurando agora: você me desse o alimento, me desse de comer, mas você tira o bem mais precioso que eu tenho, que é meu filho. Então, essa mulher chega a uma situação que ela diz: acabou-se. É esse sentimento que nós temos. Nós achamos que muitas vezes somos alguma coisa, quando na verdade nós não somos nada. E Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida, para que nós saibamos que Ele é Deus e nós não somos nada sem Ele.
Ele é independente de nós, porque Ele é dono de todas as coisas, mas só nós somos totalmente dependentes dEle. Porque Paulo diz